Olá e bem-vindos ao Raízes do Sinai. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões talvez mais intrigantes e até mal compreendidas da Bíblia. Qual é a verdadeira natureza dos demônios? Preparem-se, porque essa análise pode, quem sabe, desafiar muito do que se costuma pensar sobre o assunto. Bom, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é bem direta, sem rodeios. Afinal, demônios realmente existem? Vamos investigar o que as escrituras de fato dizem sobre isso, sabe? Deixando um pouco de lado as tradições e focando direto na fonte. Será que eles são o mesmo? Esses seres superpoderosos numa batalha cósmica contra o bem, como a gente vê por aí? Ou será que a Bíblia nos apresenta uma realidade, nossa, completamente diferente? É exatamente isso que a gente vai descobrir, olhando as evidências que estão lá, nas próprias Escrituras. Ok, mas antes de sequer começar a falar de demônios, a gente precisa afirmar um conceito. O conceito mais fundamental de toda a teologia bíblica. O poder absoluto de um único Deus. Pensem nisso como o alicerce, a base de tudo que a gente vai construir aqui hoje. E olha só a força desse versículo de Isaías, ele é poderoso. Ele apresenta Deus como a fonte de absolutamente tudo, da luz e também das trevas, da paz e também da adversidade. Essa ideia, ela bate de frente com aquela crença de que existe uma força do mal separada competindo com Deus. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. A crença popular, no geral, imagina essa batalha cósmica, bem contra o mal. Mas o que a Bíblia ensina é radicalmente diferente. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, sem exceção. Não existe um poder oposto a ele. E essa ideia não está lá perdida, isolada, não mesmo. Várias e várias vezes, as Escrituras reforçam essa mesma verdade com uma clareza que impressiona. Não existe outro Deus, não existe outra rocha, não existe nenhum outro poder. A autoridade de Deus é única e absoluta. Certo. Com esse princípio fundamental bem estabelecido, o poder absoluto de Deus, a pergunta muda um pouco, O que então a Bíblia quer dizer quando usa a palavra demônios? A resposta, pode surpreender muita gente. A própria Bíblia nos dá uma definição bem clara. Basicamente, demônio é um sinônimo para ídolo. Não se trata de seres sobrenaturais, mas sim daqueles deuses falsos, sabe? Aqueles que não existem, que foram criados pela imaginação humana e adorados por outras culturas. E essa conexão é super explícita nos textos. Os sacrifícios aos demônios são, no mesmíssimo contexto, chamados de ofertas a ídolos. O apóstolo Paulo vai além e chega a afirmar que o ídolo nada é no mundo. E para fechar, a própria tradução grega do Antigo Testamento, a famosa Septuaginta, faz exatamente isso. Onde estava a palavra hebraica para ídolo, eles traduziram como daimonion, ou seja, demônio. Então, do ponto de vista bíblico, acreditar em demônios não é só um engano, é algo mais sério. É provocar a Deus com ídolos inúteis, com aquilo que não é Deus. No fundo, representa uma grande falta de fé na soberania absoluta dele. Tá, mas aí surge outra dúvida. Por que os autores bíblicos usaram a palavra demônio, então? Bom, aqui entra uma tática retórica brilhante. Em vez de simplesmente ignorar os mitos pagãos, eles usaram a própria linguagem desses mitos para esvaziá-los de poder, para mostrar que eram inúteis. E isso aconteceu de várias maneiras. Por exemplo, eles pegaram o nome do principal deus cananeu, El, e o usaram para Yahweh. Usaram o famoso mito de Lúcifer, não para falar de um anjo caído, mas para descrever a queda de um rei humano, o rei da Babilônia. Onde os pagãos viam demônios agindo, a Bíblia mostrava Yahweh ou seus anjos no controle total. A estratégia era sempre a mesma, subverter para provar a soberania de Deus. E essa ressignificação ia até para objetos físicos. Pensa só, sinos, que eram amuletos pagãos para afastar demônios, viraram nas vestes do sacerdote um lembrete da santidade de Deus. O incenso, que era usado para espantar maus espíritos, passou a representar a oração e a glória de Deus. Ferramentas de superstição foram literalmente transformadas em símbolos de adoração verdadeira. Então, quando a gente junta todas essas peças, a soberania de Deus, a definição de demônios como ídolos e essa estratégia retórica dos autores bíblicos, a gente chega a uma conclusão muito poderosa sobre como as Escrituras de fato enxergam o mundo.
A conclusão é bastante clara. A Bíblia ensina que Deus tem poder absoluto, que a palavra demônio é, na prática, um sinônimo para um ídolo que não existe. É por isso que não se encontra na Bíblia uma demonologia, um estudo sobre demônios, porque ela não ensina que eles são reais. A linguagem pagã foi usada justamente para mostrar a impotência desses ídolos. E, no fim das contas, crer em demônios acaba diminuindo a soberania total de Deus. E esse versículo resume tudo de forma perfeita. O sacrifício aos demônios é, na verdade, um sacrifício a não-deuses. No final, a questão não é sobre seres sobrenaturais, mas sobre a nossa fé. A escolha é entre adorar o único Deus verdadeiro ou as criações vazias da nossa própria imaginação. E toda essa compreensão nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta profunda e talvez até um pouco desconfortável. Se existe apenas uma fonte de poder soberano, qual é o lugar do mal e do sofrimento no mundo? Uma questão que nos faz refletir muito sobre a natureza da fé e da realidade, não é mesmo? Bom, esse é um tópico bem profundo. E é claro que a conversa não precisa terminar aqui. A gente quer muito saber o que vocês pensam sobre essa perspectiva. Ela muda alguma coisa na forma como as escrituras são lidas? Deixem suas reflexões e perguntas aqui nos comentários. Se essa análise fez sentido, se fez pensar, compartilhem este material para que mais gente possa participar da conversa. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal Raízes do Sinai para mais estudos aprofundados como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.